Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Silva e esse aqui é um vídeo diferente. Esse é um vídeo que eu estou gravando, na verdade, para a conclusão do meu curso de licenciatura em História no ensino médio, no ensino fundamental, onde eu preciso contar um pouquinho como é que foi a minha experiência como professor de História. Quem me conhece sabe, eu sou professor de Sociologia há muitos anos e agora resolvi complementar minha formação fazendo uma graduação, uma licenciatura em História. Parte do meu estágio foi, é claro, observação de aulas, depois foi a regência de uma aula, e é isso que eu quero contar um pouquinho para vocês. A turma que eu escolhi para fazer minha regência foi uma turma de 8º ano, então eu acompanhei as turmas no 8º ano e fiz 2 horas aula com o 8º ano. Ok, para mim como um professor com mais de 10 anos de sala de aula pode não ser grandes coisas, mas a verdade é que eu estou há muito tempo trabalhando apenas com o ensino médio, então foi uma experiência bastante interessante voltar a trabalhar com as crianças, com o ensino fundamental final. E o tema dentro da história que eu escolhi para fazer a minha regência, que foi muito legal que eu tive essa liberdade, foi o mundo contemporâneo e o antigo regime. Na verdade, esse é o nome do capítulo que inicia o livro de história do ensino fundamental, do 8º ano, e é um capítulo que vai debater todas as transformações que ocorreram na Europa, primeiramente, e depois no resto do mundo, em decorrência das grandes revoluções, francesa, industrial, científica. E dentro desse tema, o objeto de conhecimento trabalhado ali, a unidade em si, foi justamente a Revolução Francesa e os seus desdobramentos. Eu acho esse tema muito legal porque, na verdade, muito daquilo que a gente defende enquanto sociedade tem lá o seu germe no Iluminismo e dentro da Revolução Francesa. Então, para falar sobre isso, eu inaugurei a minha aula levando para os alunos o debate sobre a importância da democracia. Se eles entendiam o que era democracia, se eles tinham interesse de votarem assim que completaram seus 16 anos, tendo uma resposta bem positiva, apesar de sempre ter aquele discurso do senso comum que já tem lá nas turmas, do votar não serve para nada, política é tudo ladrão, mas foi muito legal. E a partir dessa constatação da defesa, do interesse em votar, do conhecimento ou da falta de conhecimento sobre o que é a democracia, a gente chega na Revolução Francesa para fazer aquele debate. Nem sempre foi assim, né? Antes da Revolução Francesa não era dessa forma. E você consegue então apresentar as características do que era o antigo regime, essa divisão estamental da sociedade europeia que era muito forte na França, né? O clero, a nobreza, os plebeus, as funções definidas para cada um desses grupos, aí como isso gera revolta, o germe da Revolução Francesa e as coisas que se formam através da Revolução Francesa. De fato é um assunto meio delicado, porque você não pode cravar e afirmar que foi a Revolução Francesa que deu início à democracia no mundo como um todo, mas foi na Revolução Francesa que a gente tem início, esse processo de transformação que leva ao fim das monarquias. Então é um tema complexo, talvez até complexo demais para o 8º ano, mas no final das contas o autor do livro que a gente usou, ele consegue sintetizar essas informações de uma forma bem legal, sem esquivar, por exemplo, da parte mais cabulosa da Revolução Francesa, que é obviamente o fato de ser uma revolução, de ter gerado violência, de ter gerado mortes, né, o grande terror. Então esses temas também aparecem na discussão. Então foi uma experiência legal, mas aqui cabe algumas constatações importantes para fazer, como é um relatório de uma experiência com alunos novos, né? Pude notar de maneira bastante preocupante que realmente a pandemia teve um impacto bastante grande. Assim. O nível de leitura dos alunos está muito baixo, o nível de interpretação dos alunos está muito baixo, inclusive o nível de concentração também, né, foi bastante preocupante assim, comparado aos alunos que eu já tenho. Mas de qualquer forma foi uma experiência super legal, super produtiva e com certeza eu tenho desejo e interesse em voltar mais vezes como professor do ensino fundamental. Espero ter esclarecido, ter apresentado um pouco dos pontos mais importantes do meu estágio e, enfim, convido todos vocês a se inscreverem no canal, assistirem os outros vídeos. Forte abraço!